Amados ouvintes, hoje iremos falar sobre o final dos tempos. E aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 6 até o 14, está escrito: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que haveria guerras e rumores de guerra. Nós já temos isso no mundo todo, mas ele fala que ainda não é o fim. Ele fala que se levantará nação contra nação, haverá fome, nós estamos vendo fome, peste, nós estamos vendo a peste, terremotos, nós estamos vendo terremotos, em vários lugares. Mas ele fala no versículo 8, que mais todas essas coisas são o princípio de dores. Eu acho muito interessante essa passagem, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, porque as pessoas podem falar, sempre teve guerras, sempre teve catástrofes naturais, sempre teve doenças, porém, principalmente em relação à fome, eu acho extremamente interessante, porque nós sabemos que por conta de toda essa peste que nós estamos passando agora, vai haver uma diminuição da produção de alimentos, né? E uma vai coisa ter interessante, fome em muitos lugares, inclusive lugares ricos. É uma coisa interessante, assim, que hoje a humanidade, ela detém uma tecnologia que ela poderia abastecer o mundo inteiro com comida, mas não é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo fome e vai ter mais fome, apesar de ter a tecnologia para produzir alimentos. Sim, mas agora que está acontecendo essa crise, não vai ter nem a tecnologia para fazer, porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão saindo da linha da produção, e especialmente na Europa já está sendo gerada uma grande preocupação. Vejam os irmãos que os países da Europa, em sua maioria, são extremamente ricos em relação ao resto do mundo. Mas como eles não produzem o alimento, eles vão ficar completamente dependentes dos outros países de outros continentes, e eles estão prevendo que vai haver muito racionamento, muita privação. Então nós vemos aí mais um cumprimento da palavra do Senhor, além de tudo o que está acontecendo em relação a guerras e pestes e catástrofes naturais, porque estão numa dimensão muito maior do que se viu na história da humanidade. Sim, muitas catástrofes naturais, em certos lugares enchentes, em outros lugares seca, não tem chuva. Enfim, o clima está totalmente bagunçado agora no final dos tempos. Nós vemos também terremotos, toda hora tem uma notícia no jornal de terremoto, sem contar dos vulcões, né, que entram em erupção. Enfim, as catástrofes naturais, mais a fome, mais a peste. Nunca houve uma peste, não posso dizer nunca houve, mas faz muitas décadas, mais de século, que não há uma peste como essa, atingindo toda a humanidade, desde o país mais rico até o país mais pobre. É uma coisa impressionante isso, né? Sim, e também se nós formos olhar as pestes, as grandes pestes que aconteceram, foram principalmente numa época em que não havia uma situação de higiene adequada, a medicina era extremamente rudimentar,
as pessoas não dispunham de nenhuma tecnologia, de nada. Então a gente pensava que a culpa seria disso tudo, do atraso, né? Do atraso da civilização. Agora nós estamos numa civilização tão avançada e essa epidemia chega, essa pandemia chega na porta de todo mundo, não importa se é rico, se é pobre, acaba sendo afetado por isso. Então veja que Deus está nos sinalizando, aqui o Senhor Jesus falou, para nós olharmos que isso era o sinal, né, já do final dos tempos, mas ainda o princípio das dores. No versículo 9 está escrito: então vos-ão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão e serem odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O Senhor Jesus falou que seríamos odiados de todos por causa do seu nome. E continua dizendo: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. No versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós vemos aqui dois fatores. O fator externo, que é a perseguição, que nós já sofremos perseguição. No Brasil não tanto, né? Nós somos odiados, sim, isso somos, mas como nós temos dito aqui, as pessoas que são fiéis, os cristãos fiéis, têm tido que pagar um preço alto muitas vezes, quando você não quer fazer um negócio sujo, quando você não quer se portar de uma forma indecente, de uma forma devassa, você já está pagando por um alto preço por ser cristão, né? Nós somos odiados por isso, nós somos considerados quadrados, nós somos considerados retrógrados, nós somos considerados rudimentares até, porque nós estamos nos apegando ao evangelho verdadeiro. Mas, além disso, também o que está acontecendo internamente, uns aos outros se traindo, uns aos outros se odiando, e muitos falsos profetas que falam contra a palavra de Deus. Então veja, você que está na palavra do Senhor, que tem guardado a palavra da paciência, talvez até uma pessoa que se diz cristã pode te criticar, pode falar que o que você está fazendo é excesso de zelo, às vezes até religiosidade, as pessoas falam, mas quando nós sabemos que nós estamos no temor do Senhor, a Bíblia diz que a religião pura, né, e verdadeira é nós amarmos ao Senhor e também ajudarmos os nossos irmãos. E se nós estamos dentro dessa palavra, não tem nada de errado conosco. E nós temos que sofrer, na verdade, essa injustiça, essa consequência, porque isso é o cumprimento da palavra do Senhor. Sim, nós sabemos, né, que o selo do falso profeta é a iniquidade. Então, dentro das próprias igrejas vão ter falsos profetas. E são pessoas que vivem na iniquidade e não combatem a iniquidade. São os falsos profetas. Mas também diz, no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, muitas pessoas vão se escandalizar e vão esfriar na fé. A época da apostasia, de se esfriar na fé. De tanto ver coisas erradas, de tanto ver injustiça, muita gente vai deixar o seu coração se esfriar e desanimar. Mas o Senhor Jesus está nos avisando para nós não desanimarmos, né? Mesmo porque aqui no versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sim. Tem que perseverar até o fim. Sim. Não existe meio salvo, tem que ir até o fim. Eu creio que a palavra de hoje é perseverança, paciência, não é? É guardar a palavra do Senhor até as últimas consequências. Nós sabemos que a igreja de Filadélfia, o Senhor falou: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar
todos os que habitam na terra. Então todos estamos passando luta, todos estamos passando tribulação, todos nós estamos passando e pagando um preço por isso. Mas nós temos que nos lembrar, e aqui nós estamos também com uma mensagem de esperança para os irmãos. Nós temos que nos lembrar que por mais que nós estejamos pagando um alto preço, o Senhor Jesus é que pagou o verdadeiro preço. Né? O que é um pouquinho de tribulação aqui, perto do que o Senhor Jesus passou por nós. Né? Se nós olharmos para o Senhor Jesus, não apenas na cruz do Calvário, mas toda a sua vida, muita tribulação, quanto problema que ele enfrentou, e porque ele nos ama tanto, ele nos ensinou, ele nos avisou que tudo isso ia acontecer.